Eu vou iniciar o vídeo hoje com uma pergunta. R$ 2 ou uma dieta misteriosa? Por que eu tô tirando essa pergunta, da onde saiu e tal? Então, eu quero te mostrar que acaba que as pessoas chegam no consultório e perguntam, ou até mesmo perguntam não, já chega já impondo, eu quero fazer a dieta do abacaxi, eu quero fazer a dieta da banana, dieta aquela de 12 horas que tem que comer, então às vezes a pessoa não sabe explicar, né? Mas assim, eu quero conversar com vocês sobre 6 dietas. Sei que vai ser bastante coisa, mas pelo menos nesse primeiro vídeo eu quero te mostrar 3, as mais conhecidas. Meu nome é Jadson, sou nutricionista e, como falei, eu quero falar 6 dietas, pelo menos aquelas que as pessoas mais conhecem, mais falam. Só que o seguinte, eu acredito que o vídeo vai ficar bem extenso, né? Eu nem gosto de falar muito. Mas assim, eu vou tentar resumir o máximo para você pelo menos conhecer hoje as 3 dietas mais conhecidas. A primeira dieta que eu quero falar com vocês, ou melhor, a primeira estratégia, é a dieta low carb, né? É até a queridinha dos blogueiros, né? Tem muitos blogueiros que falam bastante, ou outros especialistas aí que se dizem especialistas, né? Falam bastante dessa low carb. O que consiste nessa dieta? Normalmente é uma dieta com baixo carboidrato. É bem óbvio, né, falar isso porque low carb, então é baixo carboidrato. E acaba que a gente tem que aumentar a proteína e lipídio, é uma balança que a gente tem que ir equilibrando para, com certeza, melhorar a composição, auxiliar, né, o seu objetivo. E é engraçado que as pessoas associam muito essa estratégia alimentar com perda de peso. Né? Até foi engraçado que eu estava vendo um vídeo, né? Era até uma mensagem e tal, e a pessoa falou, eu gosto de fazer isso, tal, mas eu preciso emagrecer, tal, tal. Aí no vídeo, né, a esposa dele falou, então tem que cortar carboidrato. Então acaba que esse tipo de dieta as pessoas associam muito ao tipo de carboidrato. E é engraçado que realmente o pessoal tem razão, que é o seguinte, quando você acaba cortando muitos carboidratos, né, vamos dizer assim, né, as massas, pizzas, lanches, né, hambúrgueres ali, acaba que esses alimentos eles têm uma quantidade de carboidrato ali elevada. E sem falar naqueles doces, né, que são mais açucarados. E quando a pessoa decide restringir a esses alimentos, acaba que, consequentemente, né, ou sem querer, né, consequentemente, a pessoa entra em déficit calórico. A pessoa pode fazer isso de forma intencional ou até mesmo sem querer, simplesmente porque ouviu alguém falar sobre cortar carboidrato. Não vá achar que eu vou falar, dieta low carb não funciona, tal. Não, funciona sim, como tinha falado. E até interessante em alguns casos, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, às vezes o médico fala para ela, você tem pré-diabetes, né? Não existe esse termo, né? Mas apenas um ponto para a pessoa se ligar, que a glicose dela já está alta, né? Acima de 120, né? A glicose ali no exame vai identificar, fazer outros exames para verificar, né, se a pessoa vai desenvolver o diabetes, né, como que está a resistência à insulina. Então, esse tipo de estratégia é interessante e auxilia bastante, principalmente por conta dos processos que o carboidrato passa. Né? O carboidrato está ali, ele passa por vários processos até virar glicose. Então, essa dieta, né, essa estratégia é interessante para esse tipo de situação. Ainda assim, tem pessoas que acham que tem que cortar ali ao extremo ali carboidrato, não pode consumir nada. Mas assim, tem recomendações, né, de 4 ali que eu dei uma pesquisada, eu vi que tem o mínimo ali, o mais baixo ali percentual de carboidrato, que seria DRI, né, onde o consumo de carboidrato gira em torno de 45 a 65% do VET, né, ou JET, né, que seria o gasto energético total. Por exemplo, a pessoa que tem que consumir 2.000 calorias, de 45 a 65% dessa quantidade de calorias é de carboidrato. Então, se você consumir 44%, você já está restringindo o carboidrato. Em relação à saúde, né, em relação ao tratamento da diabetes, resistência à insulina, tem alguns estudos, né, artigos, que mostram uma eficiência ali de 40 a 45%. Essa restrição ali de 40 a 45% de carboidrato na alimentação. E realmente,
né? Fiz valer esse estudo na prática clínica ali. Tenho pacientes que melhoraram bastante ali seu perfil glicêmico, ali melhorou bastante, até a ponto de não precisar tomar remédio ou melhorar assim o uso desse fármaco. Você pode até se perguntar, será que low carb é para mim? Será que dá certo para mim? Vamos analisar 4 situações. Um atleta, vamos supor, de endurance, maratona, corrida, o que faz treino resistido, diabetes e a pessoa que deseja emagrecer, beleza? O atleta de endurance, né, a pessoa que está correndo ali, ela vai precisar de carboidrato. Então é uma situação que não vejo como fazer um tipo de dieta assim para esse tipo de atleta. Só se for em algum caso ali para a pessoa se adaptar, entender, né, como que vai trabalhar com uma falta, né, de carboidrato, né, uma forma mais adaptativa. Mas num caso desse, não vejo necessidade porque o atleta vai precisar de energia. E nossa principal fonte de energia está no carboidrato. A pessoa que faz musculação, ela vai precisar de glicogênio muscular, né, coisa que vem do carboidrato, mas não chega ao nível de um corredor, aquele atleta ali de endurance. Seria possível iniciar essa estratégia low carb, mas seria uma coisa mais moderada, né, como tinha falado. Porque, querendo ou não, o corpo ele ainda vai precisar de glicogênio. E é interessante também para preservar a massa muscular. Então, é interessante observar como que vai ser o progresso, qual o nível de atividade física dessa pessoa, a composição da pessoa para conseguir definir uma estratégia interessante. E a terceira situação, que seria a situação de uma pessoa que teria diabetes, é interessante porque tem artigos, tem alguns estudos que mostram uma eficiência ali na redução desses níveis de glicose, a melhora da resistência de insulina, então é bem válido. Mas basta fazer essa low carb com acompanhamento de um nutricionista para verificar a evolução, se está dando tudo certo, ir no médico, tudo certinho. No emagrecimento é importante ter um senso, porque não adianta nada a pessoa não conseguir tolerar essa restrição de carboidrato e perder a adesão, não conseguir dar muito certo com a dieta, chutar o balde. Então é importante ter o senso, porque não adianta nada. A pessoa corta carboidrato de segunda a sexta e final de semana vai aproveitar comendo bolo, pizza, lanche, então não adianta nada. É importante ter esse senso, verificar como que a pessoa vai conseguir aderir a essa dieta. E outra coisa, o mais importante no emagrecimento é manter a constância e a adesão ao plano, seja ela low carb ou não, independente, mas manter o déficit calórico. E a segunda estratégia que quero conversar com você hoje é jejum intermitente. É até engraçado, a pessoa já chega no consultório ou até mesmo na caixinha, né, de perguntas, pergunta, como funciona o jejum intermitente? Beleza, essa é a hora de eu te explicar. É uma alimentação feita por janelas ali. A pessoa vai ter uma janela alimentada e outra janela em jejum, né? Não vai comer nada. E nessa janela acontece da seguinte maneira: pode ser de 12 horas, 12 horas alimentado, 12 horas em jejum, pode ser 8 horas alimentado, 16 em jejum, 5 dias alimentado e 2 dias em jejum. Né? Isso daí eu vejo como uma coisa bem mais extensa. E tem aquele tipo de jejum espiritual também, né? O que acontece. E quando eu falo sobre trabalhos, estudos, artigos, o que acontece? Tem sempre alguém que está estudando, que está pensando o seguinte: o que poderia fazer, qual o efeito do jejum intermitente? Então, fizeram um tipo de estudo, né? Verificaram ali low carb, jejum intermitente e a pessoa que não segue dieta nenhuma. Então, eles verificaram que é possível sim seguir essa estratégia e conseguir emagrecimento. Claro, tem alguns pontos, né, que eu vou até pontuar depois. Mas sobre os benefícios, né, além do emagrecimento. Consegue observar que a glicemia abaixou, conseguiu melhorar até a pessoa que tem resistência à insulina, foi bacana, né? Triglicerídeos, LDL, HDL. Então foram algumas estratégias que deu certo, né? Foi bacana para a pessoa que aderiu a essa dieta, né, de jejum intermitente, né, com essa estratégia. Se me pegar de conversa, a gente vai embora falando, mas eu vou me ater apenas na insulina, nesse hormônio. Quando a gente está em jejum, acaba que a insulina está mais baixa.
e ela estimula outras coisas que vão permitir, né, que o corpo procure outras formas de energia. Por exemplo, o tecido adiposo, né, que são os adipócitos. Mas eu posso explicar isso mais a fundo em outro vídeo, beleza? A gente vai continuar conversando sobre isso. Mas Jadson, me responde, essa dieta funciona ou não? Gente, beleza, essa dieta, esse tipo de estratégia é interessante sim, é super válido. Só que depende muito do estilo de vida da pessoa. Se a pessoa já acorda ali varada de fome, né, eu me identifico, eu já acordo já com fome, então não iria dar certo. Principalmente para aquela pessoa que você sempre escuta a pessoa falar. Ai, tô com fome. Ai, tô com fome. Ai, quero comer isso. Ai, quero comer aquilo. Então, para esse tipo de pessoa, não dá certo. O mais importante é ter uma boa adesão. Gente, agora vamos falar sobre a terceira estratégia, que é a dieta cetogênica. A gente ouve muito, né, as pessoas falarem, vamos entrar em cetose, tem que deixar o corpo entrar em cetose. Mas, gente, o que é cetose? Calma que eu vou te explicar. É justamente quando o corpo ele começa a utilizar outro tipo de energia. Né? Nesse tipo de estratégia, a dieta cetogênica, é normal restringir ao máximo ali o carboidrato. Né? Se você sabe que a dieta low carb reduz ali de 45% para baixo, na cetogênica a gente tem um parâmetro ali de 20 a 50 gramas de carboidrato na alimentação, aproximadamente aí 5% do VET ali da alimentação da pessoa. Com essa restrição, você sabe que o corpo ele precisa de carboidrato para ter energia. Né? Se você vai restringir essa quantidade de carboidrato, ele vai precisar procurar outra fonte de energia. E qual a nossa principal reserva de energia, né? Quando a gente dá o tchauzinho e balança o braço, então fica aquela gordurinha, né, aqui do lado. Então é justamente aí, esses adipócitos, né, ele vai passar por um processo. De uma forma bem resumida seria assim, os adipócitos, depois ácidos graxos, né, passam por uma transformação, depois é convertido em corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos serão utilizados como fonte de energia. E assim, gente, não é de uma forma simples não. Só cortar carboidrato, vou pesar ali de 20 a 50 gramas, ou melhor, vou colocar no aplicativo ali para ver a quantidade e pronto, acabou. Não. O plano alimentar é feito com a maior parte ali de gorduras boas, né, oleaginosas, os óleos, azeite de oliva, vai utilizar carnes magras, isso daí é bem interessante. Então não adianta nada pegar ali um bacon, carne ali, que isso daí só vai prejudicar a sua saúde, não é bacana não. Beleza? Então por isso é importante ter o acompanhamento de um nutricionista para direcionar esse tratamento com estratégia bacana. Sobre essa dieta eu falei muita coisa de como funciona, mas é interessante a gente se atentar aos benefícios e aos malefícios desse tipo de estratégia. Né? Por exemplo, a pessoa consegue melhorar a resistência à insulina, melhora o perfil glicêmico, né? É bem interessante, a pessoa consegue emagrecer também, o principal ponto ali é a retenção de líquido, consegue melhorar um pouquinho com esse tipo de estratégia, mas o seguinte, pelo fato de você restringir tanto carboidrato, será que a sua saúde intestinal vai estar bacana? Sendo que a fibra alimentar, que é muito importante para a saúde intestinal, ela vai estar reduzida. E outra, fibra e carboidrato, tá? Outro risco também que vale falar, que é o risco de hipoglicemia, até mesmo a pessoa que está fazendo academia deseja aumentar a quantidade de massa, né? Ainda mais a massa é muito importante para muita coisa, né? Para o sistema imunológico, para a sua manutenção do corpo. Então é importante evitar o catabolismo. E como você restringiu a nossa principal fonte de energia, né, pode ser que aconteça em algum momento um catabolismo e não é interessante, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Claro, eu ia falar 6 estratégias, mas o vídeo ia ficar muito extenso. E não deixe de dar like e se inscrever nesse canal para não perder as próximas 3 estratégias, né, a parte 2 desse assunto.